caso alguém venha participar dessa transmissão, né? Possa aparecer aí. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite ou boa madrugada, né? Boa madrugada, que já são meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ó, para quem não me conhece, meu nome é Chidney Moreira. Eu sou pastor da Igreja Batista Shekinah. Amém? Eu estou gravando essa aula da lição número 3 da nossa revista da Escola Bíblica neste horário, porque está sendo melhor para mim hoje, tá? Gravar neste horário. Glória a Deus. Então, vamos dar início, né? Em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós vamos trabalhar a lição de número 3. Lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica desse trimestre que a gente está trabalhando. E o tema é Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. A lição hoje é de número 3. Nós já estudamos a lição número 1 e a lição número 2. Recapitulando, a lição número 1 é Mateus, o Evangelho do Rei. A 2, Mateus, o Evangelho do Reino. E hoje, a 3, Mateus, o Evangelho da Igreja. Amém? Terminando essa lição número 3, nós já vamos trabalhar 3 lições já do Evangelho de Marcos. A 4, a 5 e a 6. Vai ser Marcos, o Evangelho do Servo. Marcos, as obras do servo. Marcos, o servo, termina a sua obra. E assim por diante. Depois 3 lições do Evangelho de Lucas e depois 4 lições do Evangelho de João. Amém? Então, hoje nós vamos trabalhar a lição número 3, o Evangelho da Igreja. Mateus, o Evangelho da Igreja. O texto que nós vamos trabalhar hoje é Mateus 16, de 13 a 19 e Mateus 18, 18. Vamos iniciar então o nosso texto, tá? Relembrando, lição número 3, Mateus, o Evangelho da Igreja. O texto Mateus 16, 13, 19 diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Louvado seja Deus, né? Então, nós vemos aqui, percebemos aqui que nesse texto que acabei de ler, de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ao 19, você observa que Jesus utilizou aqui o termo igreja no versículo 18. E isso é uma curiosidade, você vai entender por que eu estou dizendo isso aqui, estou destacando isso agora. Então, Mateus 16, versículo 18, Jesus faz a menção da palavra igreja, tá? Interessante entender isso agora. E no Evangelho de Mateus,
capítulo 18, versículo 18, Jesus vai fazer menção também de algo muito interessante, porque aqui fala assim, olha, em verdade vos digo que tudo o que desligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso nos leva a entender que o Senhor Jesus estava dando uma autoridade, estava outorgando uma autoridade para fazer algo muito importante. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui do que a gente percebe de extração, né, desse texto bíblico dentro dessa lição. Lembrando que o tema da lição hoje é Mateus, o Evangelho da Igreja. Tá? E aí, eu quero já destacar para você aqui na nossa introdução, no nosso comentário introdutório, o seguinte, olha, o primeiro evangelho, ou podemos dizer também que é o único, né? O primeiro evangelho é o único dentre os 4 em que encontramos a palavra grega que merece o destaque, que o fato de o termo ter sido utilizado por Jesus nas 3 ocorrências, né? Mateus 16, 18 uma vez, Mateus 18, 17 2 vezes. E por essa razão, Mateus é considerado o evangelho da igreja. Então é o primeiro evangelho, é o único dentre os 4 em que encontramos a palavra igreja. Olha que interessante, né? Então, no Evangelho de Mateus, ele é o único que encontramos essa terminologia, né? E a encontramos 3 vezes. Em Mateus 16, 18, uma vez, em Mateus 18, 17, 2 vezes. Tá? Mateus 17, 18 está escrito assim. Vou ler para você. Mateus 17, 18. Está escrito dessa forma. Ó. Mateus 17, 18. Glória a Deus. Desculpa, irmãos. Mateus é 18, 17. 18, 17. Mateus 18, 17. E se ele não nos atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Então aqui, esse contexto aqui, Jesus está falando sobre um membro da igreja que age de uma forma errada, em pecado, que esteja em pecado. E aí ele está orientando, dizendo que é para chegar aquele irmão e tentar ganhar o irmão, corrigindo o irmão, repreendendo, exortando, chamando a atenção, né? E se ele não se converter, leva então à igreja, conta para a igreja, diz à igreja o que o irmão está fazendo. E se recusar ouvir também a igreja, se o irmão também recusar ouvir a igreja, dá atenção para o que toda a igreja está dizendo para ele, considere esse irmão então como gentil publicano. Ou seja, né, não considere ele mais como um membro da igreja. Né? Era uma orientação ali, não é esse o mérito que a gente quer entrar na questão. A gente quer entrar na questão aqui e dizer o seguinte, o Evangelho de Mateus, ele é o único evangelho que faz referência a essa palavra igreja. E a faz por 3 vezes, e é nesses 2 contextos que nós falamos aqui. Então, a palavra igreja, né, ela tem origem do grego e significa convocar ou chamar para fora. E que dá a ideia, dá um entendimento de que foi tirado para fora de algo, né? Ele estava dentro de algo e foi tirado para fora daquele lugar, daquela situação, e veio para um outro lugar, né? Então, podemos dizer assim, por exemplo, saiu do império das trevas e veio para fora, ou seja, veio para agora veio para o reino da luz, o reino do amor de Deus, de Cristo, né? Dentro desse contexto aqui, podemos dizer isso. Existe uma remota possibilidade
dessa palavra ter sido originada do hebraico. E se for originada do hebraico, aos que entendem que seja dessa forma, aí o significado dela seria assembleia, que também não estaria fora, né? Por quê? Quando a gente fala assim, assembleia, vou convocar uma assembleia, vou convocar uma reunião de pessoas para tratar de uma determinada situação, ou com um fim, com um propósito. Então, quando a gente fala assim, quando a igreja do Senhor está reunida, ali está uma assembleia. Que assembleia é essa? A Assembleia dos Santos, a Assembleia do povo de Deus, a Assembleia de Deus, né? Então, porque ali tem um ajuntamento de pessoas que servem ao Senhor. Então, nessa lição, nós vamos ver que a igreja é uma estrutura completamente espiritual, cujo centro dela é Cristo, é Jesus. Tanto é que a Bíblia afirma que Jesus, ele é a cabeça da igreja. E eu quero ler aqui, ó, cabeça da igreja. Da igreja. Um versículo que fala exatamente sobre isso. Veja bem, Efésios, capítulo 5, versículo 23, fala assim, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, Jesus, ele é a cabeça. Qual é a função da cabeça, né? Vamos falar assim, tratar do corpo humano, né? Um corpo sem cabeça, ele não existe. Ou seja, ele é morto. E se ele é morto, ele desvanece e de a pouco não existe mais, né? Porque a cabeça é que coordena e comanda todo o seu corpo. Então, se a cabeça não funciona bem, o corpo padece, né? Então, Jesus é a cabeça da igreja. Ele que comanda a igreja, ele que dá ordem, ele que direciona. Por isso nós temos que andar segundo a vontade dele, do Senhor Jesus, porque ele é a cabeça. Ele é quem comanda todo o corpo da igreja. E nesse comandar, ele escolhe pessoas, né, que vão fazer a vontade dele para presidir, para estar cuidando dessa obra para ele, seguindo as orientações dele, né? E seu propósito primordial é manifestar a sua obra salvadora, né? E transformadora na vida do ser humano. Então, a obra primordial do Senhor Jesus querido, é fazer com que a igreja manifeste a glória de Deus na terra, manifeste a glória de Deus, de Cristo, que ela continue a obra de Cristo, fazendo a obra de Cristo, a obra salvadora e transformadora da vida do homem, né? Do ser humano. Então vamos falar um pouquinho sobre a origem da igreja. Então, Mateus revela, né, a ocasião em que Jesus interroga seus discípulos acerca do que as pessoas, né, ou até eles próprios, pensavam a respeito dele. Que é o texto que nós lemos aqui. O texto que nós lemos exatamente está falando isso, né? O versículo 13, Mateus 16, 13, está lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? Ou seja, em outras palavras, quem diz os homens a respeito de mim? O que eles falam que eu sou ou quem eu sou? Então, eles responderam para Jesus assim: uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, e outros falam que o Senhor é Jeremias. E tem alguns que falam que o Senhor é um dos profetas. Essa foi a resposta dos discípulos de Jesus para ele. Aí, disse-lhes ele então: e vós? E vocês? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus apertou eles, né? Aí, Pedro, mais que depressa, respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus dá essa resposta para ele. Imagina como que Pedro ficou todo alegre com essa resposta maravilhosa de Jesus, né? Ele ficou muito feliz, imagino eu. Mas enfim, então Simão Pedro, no entanto, declarou proativamente, ele foi rápido, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? A profunda inspiração, inspirada confissão de Pedro enaltece a pessoa de Jesus, engrandece a pessoa de Jesus. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, pois destaca então a divindade do Senhor Jesus, né? E após dizer que Pedro era bem-aventurado, Jesus fez uma primeira, né, pela primeira vez, a seguinte declaração: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com essa revelação profética, fica claro que a igreja originou-se em Cristo. Tem um tópico aqui no nosso estudo que a gente vai ver. Existe uma falácia por aí, né, uma religião muito famosa, que fala que a igreja ela foi edificada em Pedro. Isso é mentira. Isso é mentira. E a Bíblia é muito clara em deixar claro para nós, né, que a igreja ela foi edificada em Jesus Cristo. Ela foi edificada em Cristo, né? Nós não temos dúvida disso, não. Louvado seja Deus, né? Nem podemos ter. Então a igreja, ela não surgiu, de uma imposição romana, ela não surgiu de uma influência de uma filosofia grega, ela não surgiu de um produto de religiosidade farisaica, né? A igreja originou-se na pessoa de Jesus Cristo, tá? Transcendendo ideologias ou organizações. A igreja, a instituição da igreja, ela não tem comparação, irmão. Não dá para comparar a instituição da igreja com qualquer ideologia, com qualquer organização. Não dá para comparar. A igreja não é um acidente histórico, muito pelo contrário. A igreja está colocada no centro dos propósitos eternos de Deus, do Altíssimo. A igreja, ela já tinha sido projetada, preparada dentro dos projetos eternos de Deus, tá? Eu, irmão, não tenho dúvida disso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje, né? Agora já é domingo. Agora já são 00:20, madrugada de domingo. Mas ontem, na parte da manhã, eu estava lá na igreja, distribuindo o pão da ceia para os irmãos que foram lá buscar, né? Recebendo alguns irmãos, orando por alguns irmãos. Alguns irmãos foram lá, levaram ofertas, entregaram primícias, né? Que a gente faz cesta básica para entregar para as pessoas. Alguns levaram dízimos. Enfim, estávamos ali. Meu irmão, eu estava tão feliz de estar ali, sabe? Atendendo os irmãos, orando pelos irmãos, fazendo as coisas, testando lá equipamento de som e tudo. Enfim, fazendo ali a obra, né? Daquela maneira ali que eu precisava fazer naquele dia, naquele momento. Mas estava uma alegria tão grande. Eu pude sentir assim, a presença do Espírito Santo nas coisas tão simples que eu estava fazendo ali. Né? Aquela alegria. A gente percebe assim que a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja do Senhor, ela é maravilhosa. É algo que o ser humano que não tem o Espírito Santo, ele não entende, não tem como. Tem que ter o Espírito Santo para entender a profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus naquilo que ele projeta, naquilo que ele faz, né? É maravilhoso demais. Então, a igreja, tá? O fundador da igreja é Cristo e ela é alicerçada em Cristo. Cristo é o dono da igreja, ele é o cabeça, tá? E ele usa as pessoas como ele usou Pedro. Assim como ele me usa e usa muitos pastores para estar ali pastoreando, os obreiros, colaboradores, né?
Todos, cada um sendo chamado da forma em que foi chamado. Os diáconos, os presbíteros, os missionários, os pastores, os mestres, os doutores, né? Os bispos, os levitas, né? Os cantores, enfim, todos, né? Os dirigentes de círculos de oração, enfim, meu irmão, aquele que... Qualquer coisa que você vai fazer no reino é bênção, é maravilha, é coisa maravilhosa de Deus. Então, Jesus é o fundador da igreja. Existe uma doutrina falaciosa de que a igreja teria por fundamento Pedro, né? Eu já falei isso aqui, já comecei a falar, devido à declaração que Jesus fez aos apóstolos. Então, Jesus fez uma declaração para Pedro, e muitos, por não entender essa declaração, interpreta de forma errada, e interpreta de forma isolada. Além de interpretar errado, interpreta de forma isolada, que não pode. É onde cai no erro, né? Então vamos lá. Olha o que Pedro disse, tá? Olha o que Pedro falou. Desculpa, né? O que Jesus falou para Pedro. Então o que Jesus falou para Pedro? Ele diz assim, lá em Mateus 16, 18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus falou a minha. Jesus está falando, você vai edificar a minha. Então de quem que é a igreja? De Cristo. A igreja de Jesus. Você vai edificar a minha igreja, tá? Sobre essa pedra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos entender. Eu te digo que tu és Pedro. Pedro, do grego, significa Petros. Petros, do grego, que é fragmento de rocha. Fragmento de rocha. Imagina uma rocha e um fragmento, uma pecinha, um pedacinho pequeno. E sobre essa pedra, que do grego significa Petra, uma grande rocha. Olha a diferença. Então Pedro significa Petros, fragmento de rocha. E pedra significa Petra, que é uma grande rocha. É totalmente diferente, meu irmão. Totalmente diferente. É como se dissesse que eu e você somos um fragmentozinho da rocha. Quem é a rocha? Cristo. Nós estamos nessa rocha. Então nós somos um fragmentozinho dessa rocha, que estamos firmados nessa rocha. Então, é isso. Então vamos continuar entendendo, né? Então vejamos aqui, no entanto, a fragilidade dessa inverdade que falam por aí que a igreja edificada sobre Pedro. Errado, está errado. A igreja edificada sobre Cristo. Então, Pedro não poderia ser a pedra de fundamento da igreja, pois os textos bíblicos revelam a instabilidade de sua personalidade. Pedro era uma pessoa de personalidade instável. Instável. Só aí já tem uma fragilidade. Como é que eu vou edificar algo sobre uma pessoa que tem uma fragilidade muito grande na sua personalidade? Não dá. Então, no versículo 23 do mesmo capítulo de Mateus, o apóstolo é agudamente repreendido por Jesus por não aceitar a ideia do seu sofrimento. Olha o que Jesus falou para Pedro. Jesus virou para Pedro e falou assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Pedro, Jesus estava falando que ele ia ter que passar pelo sofrimento da morte, da cruz do Calvário e tal. Aí Pedro virou para Jesus: de jeito nenhum, o Senhor não vai passar por isso. Aí Jesus olhou e viu que não era Pedro, era o diabo usando Pedro. Aí Jesus virou e falou assim: para trás de mim, Satanás, que tu não cogitas das coisas de cima, mas sim das coisas da terra. Então Jesus repreendeu Pedro assim, ó, na lata. Então, como que Pedro seria então uma pessoa que foi assim repreendido por Jesus dessa maneira e a igreja seria edificada sobre ele? Não. Pedro seria uma pessoa usada por Deus para iniciar a obra da igreja. Mas a obra da igreja, ela foi fundamentada na pedra, na rocha
gigante, enorme, que é Cristo Jesus, tá? O apóstolo Paulo criticou a conduta de Pedro anos depois devido ao seu comportamento entre judeus e gentios. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 16, eu não vou ler tudo não, mas eu quero ler um pouquinho aqui com você. Paulo repreendeu Pedro. Por quê? Nessa ocasião, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e Paulo foi lá, repreendeu Pedro. Por que Paulo repreendeu Pedro? Paulo repreendeu Pedro pelo seguinte, meu irmão. Ele estava tendo uma conduta errada no meio das pessoas. Então, olha o que aconteceu. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face. Isso é Paulo falando. Porque se tornara repreensível. Olha aqui. Paulo está dizendo. Quando Cefas, quando Pedro veio até a cidade de Antioquia, eu tive que resistir ele face a face. Eu tive que repreender ele porque ele se tornou repreensível. Ele estava errando, pecando. Com efeito, antes de chegarem alguns das partes de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissolução deles. Olha o que Pedro estava aprontando. Paulo teve que chegar lá e repreender. Paulo teve que chegar a repreender Pedro. Porque estava errando, estava pecando. Então, você vê que como que é ilógico, é incoerente. Infelizmente, essa religião, as pessoas, elas não leem Bíblia. E quando lê e não entende, porque não tem o Espírito para revelar, vai até os seus mestres, e esses mestres são cegos, e acaba guiando os outros cegos, e acaba indo todo mundo para o buraco. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Mas o Senhor tem clareado para você e vai clarear para aquele que vai ouvir essa mensagem. O apóstolo Paulo criticou a conduta de Pedro, né? Já falei. O próprio Pedro afirma que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Então, o próprio Pedro disse que Jesus é a pedra eleita e preciosa. Então, eu separei aqui alguns textos bíblicos. Olha para você ver que interessante, né? Olha aqui. Tem um texto que está em Salmos. Esse texto de Salmos, ele vai falar assim, Salmo 118, versículo 22. 118, 22, fala assim, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Em outra tradução fala assim, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. Aí, agora eu vou lá para Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Primeiro eu li Salmo 118, 22. Agora Efésios 2, 20. Agora já está no Novo Testamento. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Lá no Salmo 118, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. Depois Efésios 2:20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, desde que Jesus Cristo de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Olha como que a Bíblia se amarra. Ainda tem um outro versículo ainda, se não me engano, em Efésios mesmo. Eu vou descer aqui e vou ler para você, que diz assim. Ah, não, Efésios não, Pedro, 1 Pedro, o próprio Pedro declarando, ó. 1 Pedro 2, versículo 7, mas eu quero ler um pouquinho mais. Diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. E assim, né, por isso também a Escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina.
Já falei de pedra de esquina no Salmo 118, 22, Efésios 2, 20. Agora está aqui Pedro falando, capítulo 2, versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Está falando de Jesus. Ele é a pedra, rocha, gigante, rocha eterna, rocha firme. Versículo 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Quem? A pedra. Que pedra é essa? Jesus. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, olha aí fazendo menção de Salmo 118, versículo 22. Essa foi a principal pedra da esquina. Precisa de mais? Tá claro, a pedra da esquina é Jesus. Tá claro. Ele é a principal pedra angular. Ele é a pedra angular. A pedra da esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é. E não tem dúvida sobre isso, não. Ele é, irmão. Ele é, simplesmente é. Tá? Ele é a pedra. Jesus Cristo. A principal pedra de esquina. Amém? Vamos continuar. A igreja jamais poderia ser edificada sobre Petros, ou seja, fragmento de pedra, de uma rocha. Um fragmento de uma rocha inconstante. Ela está firmada sobre a Petra, a rocha irremovível e inabalável, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, mas todo aquele que nela crê não será confundido. É o que está escrito aqui. Acabei de ler para você. Primeira Pedro, primeira carta de Pedro, o próprio Pedro dizendo que quem é a pedra é Jesus e que quem nela crê não será confundido. E se você continuar lendo aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, vai falar que uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Meu irmão, é bênção. Vamos lá. A igreja pertence a Cristo. É um outro tópico que a gente vai ler aqui. A igreja pertence a Cristo. Além de ser a origem e o fundamento da igreja, Jesus é também o seu possuidor. Em momento algum da história, seu domínio foi passado a outrem. O Emanuel, o Deus conosco, foi e sempre será o dono da igreja, né? Então, quando a gente lê lá, edificarei a minha igreja, disse Jesus, minha, pois ele a comprou por alto preço, seu precioso e inocente sangue vertido na cruz do Calvário. Meu irmão, aqui ó, Jesus, ele declarou, ele falou lá em Mateus, ele falou assim, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Ele falou assim, ó, minha igreja. Ele falou minha igreja, tá? Então, olha o que ele disse. Aqui, ó. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou, minha, é dele, a igreja é de Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus declarou, minha igreja. E eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 para você. Diz assim, olha, 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Jesus está dizendo, vocês vão pastorear a minha igreja, ou a igreja de Deus. Jesus é Deus. Então ele diz,
A igreja de Deus, a minha igreja. Porque ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou a igreja com o próprio sangue dele. A igreja é dele. Ele comprou a igreja na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue lá na cruz. A igreja é dele. Então a igreja pertence a Cristo exclusivamente. 1 Pedro, capítulo 18, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, vou ler para você. Capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Diz assim, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Eu amo esse versículo, eu amo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então ele está dizendo, olha, não, vocês foram comprados, não foi com coisa corruptível, como vocês não foram comprados com dinheiro, não, com ouro, com prata, com pedras preciosas, não. Vocês foram comprados com o meu sangue, Jesus falando, né? Com o meu sangue que derramei na cruz do Calvário. Precisa de mais? Ele nem fala meu sangue, não, ele fala com o precioso sangue de Jesus Cristo. Precioso, né? Então, querido, a igreja é propriedade exclusiva de Jesus. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 14. Eu faço questão de ler com você. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito é um livro de 3 capítulos só, né? 1, 2 e 3. E eu vou ler o 2,14. Diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nossa, que maravilha! O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Então ele se deu a si mesmo, por mim e por você. Por isso ele manda, ele é meu dono, ele é seu dono. Ele foi lá e pagou o preço. É dono quem paga o preço. Ele pagou, né? A autoridade da igreja. Em Mateus 23, 13. Escribas e fariseus foram repreendidos por Jesus pelo fato de fecharem aos homens o reino dos céus. Jesus virou para os escribas e fariseus e falou com eles: vocês não entram e também não deixam os outros entrarem no reino dos céus. Jesus repreendeu eles fortemente. Vai lá em Mateus capítulo 23, lê lá versículo 13. Por sua soberania inconstante, entretanto, aprove a Cristo entregar as chaves do reino à igreja, delegando-lhe poder. Então Jesus, quando Jesus fala assim, olha, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, 19. Jesus completa dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está dentro do contexto que Jesus vira para Pedro e fala assim: você vai edificar a minha igreja. Então ele estava falando da igreja que é de Jesus. E falou que o que a igreja ligar na terra será ligado no céu. O que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus deu para a igreja uma chave. A chave que abre, que fecha. Isso é feito por meio da comunhão e da oração. Nós, igreja, temos que entender que Jesus nos deu um poder para um livre acesso por meio do seu nome e por meio do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, para a gente entrar no santo do santo lugar, em adoração, em oração, em clamor, em buscar o Senhor. E quando fala assim, você pode ligar e desligar,
É claro, meu irmão, que você tem que entender que não está aqui te autorizando a fazer coisas que a Bíblia não permite. Você só pode e só deve, e Deus só vai ouvir aquilo que a Bíblia permite. Ou seja, a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. A vontade de Deus, a vontade do Senhor é que as famílias vivam em comunhão, em união, sejam restauradas, restabelecidos, os lares, os casais, né? Então aí uma pessoa começa a orar e fala assim, Deus, eu vou desligar esse casamento. Tá errado, tá queimado, destruído em nome de Jesus. Isso não é oração que se faz. Isso é uma macumba. Desculpa, isso é um feitiço. Porque na verdade, tá escrito lá no livro do profeta Malaquias, que Deus abomina, odeia o tal do divórcio. Ele não proíbe, mas ele não gosta. Lá fala assim, odeia, ele não gosta. Mas existem na Bíblia, no Novo Testamento, algumas permissões para que isso ocorra. No sentido de a pessoa ficar livre para casar de novo. Não é qualquer situação que a pessoa separa que pode sair casando, não. Então tem gente aí orando e achando que está desligando e está ligando. Eu vou ligar fulano. Não, meu irmão, cuidado com o tipo de oração que se faça, tá? Porque tem oração que é oração. Tem oração que está mais para feitiço do que oração. Está repreendido no nome de Jesus. Então, você está vendo uma família, um casal que está à beira de um divórcio, a oração que você deve ligar lá no céu é ligar a restauração e desligar aquele possível divórcio. Liga a restauração, liga a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus, né? Mas certo é que o Senhor deu a chave. O Senhor deu a chave da bênção. Você pode orar e repreender o mal, abençoar, dar a vitória, em nome de Jesus. E principalmente, essa chave, ela consiste em restaurar vidas, salvar vidas, que as portas se abram para que as pessoas entrem no reino dos céus, né? No reino de Deus. Então, em Mateus 18, Jesus dá autoridade aos demais discípulos. Esta realidade certifica-nos de que as chaves de autoridade não foram deixadas nas mãos de Pedro unicamente. Claro, irmão. As chaves da igreja, as chaves do reino, ela foi dada à igreja, não foi dada a Pedro, ela foi dada para a igreja. Quando você vê o contexto, é muito claro, né? Você vai edificar a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer. E à minha igreja darei as chaves do céu. E o que ligar será ligado, o que desligar será desligado. É isso, é claro, é simples assim. Não tem que complicar, né? Em nome de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Então o texto de Mateus 18, de 1 a 22, eu não vou ler tudo aqui, tá, irmão? Porque se eu for ler todos os textos, a aula ela vai demorar demais. Então você tem Bíblia, você vai pegar essa Bíblia em casa, seu celular, e você vai acompanhar na sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Você vai acompanhar aí na sua casa. Ok. Eu estou abrindo aqui para acompanhar como que está sendo a transmissão aqui, tá bom? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então o texto de Mateus 18, de 1 ao 22, revela-nos que a autoridade da igreja, como corpo de Cristo, não nos restringe somente a poder afastar membros. Antes, abrange a graça de restaurar os caídos, oferecendo-lhes chances de arrependimento. Para isso, deve-se lançar mão de todos os meios de reparação possíveis,
até que se esgotem todas as possibilidades. É o que eu acabei de falar, né? Essa autoridade que Jesus deu para a igreja, e não apenas para Pedro, mas para toda a igreja, para todos nós, para mim e para você, essa autoridade, ela não é nos concedida principalmente para restaurar vidas, pessoas, famílias, restaurar vidas para que pessoas entrem no reino de Deus. Então, Mateus registrou as instruções de Jesus relacionadas aos membros que se desconectam do corpo. Por que está falando isso aqui? Vamos lá. Lá no contexto de Mateus capítulo 18, até o 22, é o que eu falei com você. Eu já cheguei a ler aqui parte de Mateus, que eu disse para você que... deixa eu voltar aqui no texto. De Mateus, capítulo 18, para ficar mais fácil para eu falar com você. 18, é isso mesmo, 18. Tem uma parte aqui que você fala como se deve tratar um irmão culpado, né? Aí fala da ovelha perdida, fala dos tropeços, então fala do maior no reino dos céus. Então, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Então o capítulo 18 ele fala de situações de tratamento com as pessoas dentro da igreja, com os membros, com a igreja, com aquele que é a igreja, né? Perdoar o irmão, perdoar o próximo, né? Então, mas tem uma parte aqui que fala como devo tratar um irmão culpado, ou seja, um irmão que está andando em prática de pecado. Aí fala aqui, até mesmo, como dar-se a entender do desligamento daquele irmão do corpo de membro, né, da igreja, quando ele não quer consertar. Você imagina um irmão, uma pessoa que você descobre que está andando em adultério, você descobre que está fornicando, que está prostituindo, que está andando na mentira, enganando as pessoas, né, sei lá. E está na prática aquilo virou rotina na vida dele, aí você descobre, aí você vai lá, repreende o irmão não aceita e continua. Aí você traz para a igreja, aí mesmo a igreja conversando, orientando, repreendendo, exortando, ele também não aceita, ele não ouve. Aí dá-se a entender então de desligar, ligar e desligar, né? Aí vem falando, tudo que você ligar será ligado, tudo que você desligar será desligado. Então, dá essa conotação dessa possibilidade. Mas, quando a gente vê essa autoridade que Jesus dá, essa autoridade, o que está dizendo aqui no nosso estudo, que essa autoridade não é só para fazer algo desse tipo, mas muito mais para religar, muito mais no sentido não é de religar, de restaurar, né? Tanto é que ele fala da ovelha perdida, né? Aquela ovelha que ele deixa as 99, vai buscar aquela que se perdeu, né? Aí, eu quero, irmão, dizer para você uma coisa. Aí eu vou te falar de experiência como pastor, né? Que eu venho adquirindo na minha jornada aí, que o Senhor me levantou para estar fazendo. Eu observo, às vezes, que tem ovelha, né? Que é ovelha mansa, que é a ovelha humilde, que é a ovelha que se curva, que ouve. É igual, sabe aquele filho obediente? Vamos fazer uma correlação da mãe, pai e filho, né? Aquele filho que ele é um filho obediente, mas como ser humano qualquer pessoa erra. Aí aquele filho errou, fez algo errado, muito errado. A mãe e o pai vêm, chama atenção, dependendo da situação, a mãe e o pai dá até porque a mãe e o pai têm autoridade para isso, né? Dependendo da idade do filho, o que ele faz, dá até às vezes uma correada, uma correção, né? Algo dessa natureza, desse tipo. E aí o filho é obediente, é humilde, mesmo que ele fique triste, chateado, mas ele obedece o pai e a mãe, e lá na frente ele sai vitorioso, vencedor. Por quê? Porque ele foi humilde, ele foi obediente, e Deus honra essa atitude. Então vamos falar agora do filho desobediente. A mãe, o pai repreende, exorta, chama atenção,
dá até um castigo se for preciso, uma correada, mas eu tenho filho que ele é tão desobediente, que ao invés de ele agradecer o pai e a mãe, ele fica com raiva. Tem filho que para até de conversar com o pai e com a mãe, né? Aí, infelizmente, o fim daquele filho, a maioria das vezes, aquele filho dá muito desgosto. Por quê? Porque Deus não honra. Porque minha mãe e meu pai, hoje eles conhecem bem mais a Bíblia. Mas na época eles eram religiosos. Eu vou falar, irmão, eles eram católicos e muito praticantes, mas não entendia uma vírgula da Bíblia. Meu pai até lia. Quando ele tinha dúvida, ele ia procurar um padre, que ele tinha muito contato com os padres. Teve padre que chegou até a xingar meu pai. Isso, Joaquim, Bíblia você não tem que levar no pé da letra, não, meu. Até isso meu pai ouviu de padre, né? E tudo. Porque meu pai ia lá, perguntava, só, ô padre, tem uns padres que falam o nome lá que eu esqueci. A Bíblia está falando aqui que adorar a imagem é pecado. Fala várias vezes. Está falando que também não pode fazer as coisas para morto também e tal. Fala que a gente não pode rezar, tem que orar, vã repetição. Todas essas coisas meu pai questionava. Nossa, Deus, os padres ficavam bravos demais. Por quê? Porque eles não ensinam a Bíblia, eles ensinam os dogmas da religião. Que é diferente, totalmente diferente. Então, mesmo assim, meu pai ainda ficou muitos anos, porque não conhecia a verdade, não tinha clareza e a revelação do Espírito Santo. No dia que teve, ele aceitou Jesus Cristo. Meu pai não mudou de religião, meu pai aceitou Jesus. E converteu, entregou a vida para Jesus, meu pai e minha mãe. Então eles, hoje eles frequentam uma igreja evangélica, porque mesmo tendo coisas ainda erradas, porque ali tem homens falhos, mas se prega a verdade, a palavra de Deus e busca fazer o mais correto possível dentro da palavra de Deus, né? Então, a gente percebe que a gente vê assim, muita coisa que não convém, né? Que não é do Senhor. Então, a gente vê aqui em Mateus, né? Que está falando da ovelha perdida. Então, aí, assim que eu estava dando exemplo do filho, né? Eu lembrei, meu pai e minha mãe, eles falavam, mesmo na ignorância deles, sempre falavam assim, mesmo sem conhecer a Bíblia e nada, na época eles eram religiosos, eles falavam assim: todo filho que obedece pai e mãe, que honra pai e mãe, que ajuda, minha mãe falava assim, não é que honra, que ajuda o pai e a mãe, Deus abençoa eles. Sempre meus pais falaram isso. E isso é verdade, isso está na Bíblia. Mesmo que ele não sabia, mas isso está na Bíblia. Na Bíblia está escrito que devemos honrar o pai e a mãe, e é o primeiro mandamento bíblico com promessa. Se você fizer, Deus vai fazer você ser abençoado nessa terra e vai te prolongar os dias nessa terra. Então, honra o teu pai, honra a tua mãe, e Deus vai te dar a vitória, vai cumprir promessas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então é bíblico. E aí, então, em Mateus aqui fala da ovelha perdida. Então, meu irmão, como pastor, às vezes eu vejo que tem ovelha que é mansa, que é humilde. Aí você vê a ovelha fazendo algo errado, que é contra a vontade de Deus, né? Um pecado. Aí, como pastor, a gente chega ali com amor, conversa, explica, e às vezes, dependendo da pessoa, se ela for uma pessoa do altar, que toca, que canta, que prega, que do altar, às vezes a gente precisa tirar aquela pessoa do altar, né? Precisa tomar algumas atitudes até que aquela pessoa se restabeleça com Deus, na vida espiritual, largue o pecado. E tem gente que não aceita, aí é como se fosse aquele filho rebelde. Aquele filho rebelde que não aceita e tal, e que levanta contra, é tupetudo, e xinga, não respeita, né? Se tem filho que age assim com pai e mãe, não vai ter ovelha que vai fazer assim com o pastor, né? Então, mas aí é só Jesus. Então,
a ovelha humilde, né, o pastor vai lá, ele tenta e ele consegue trazer a ovelha de volta. Mas tem ovelha que o pastor vai, mas a ovelha não quer. Não quer, mas não quer, dar pernada, cabeçada, e não quer mesmo. E aí é só oração, só Deus para ter misericórdia. Mas a gente vai, né, orando e buscando a Deus, para que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar. A igreja é a representante de Cristo. Mateus deixa claro o propósito da igreja, que é representar Jesus Cristo na terra. E nada retrata melhor o nosso Salvador do que as obras praticadas pelos membros do seu corpo. Duas ordenações explícitas de Jesus à igreja evidenciam esta realidade: a ceia do Senhor e o batismo. Então, a igreja, ela representa Jesus na terra. Tem até um versículo na Bíblia que fala que nós somos embaixadores de Cristo. Deixa eu ver aqui. Eu fico com o meu computador aberto, porque aí eu faço as buscas e me ajuda, né? Embaixadores. Embaixadores. Então, deixa eu ver aqui. Se é embaixadores ou embaixador, né? Vamos ver. Então, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 fala assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Embaixadores. Então, nós somos embaixadores. Embaixadores são representantes. Então, nós representamos a igreja, a igreja representa Jesus aqui na terra, meu irmão. Então, Efésios 6:20 fala assim, ó, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar, né? Depois, existem outras referências bíblicas que falam do... Aqui, ó, 2 Coríntios 5:20, essa é bem direta. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, de sorte que somos embaixadores da parte de Jesus Cristo. Então, nós somos embaixadores, nós representamos Jesus Cristo. Amém, meu amado? Então, assim como somos, né? Então, existem duas ordenanças que evidenciam essa realidade. A ceia do Senhor. Em Mateus 26, capítulo 26 a 30, fala que seus elementos, o pão e o vinho, simbolizam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo oferecidos em resgate da humanidade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 25. Há dois propósitos centrais nessa ordenança: memorial e anunciação profética. Quando você vai para 1 Coríntios, capítulo 11, 24 e 25, lá fala que a ceia do Senhor é para fazer um memorial, é para trazer à memória o sacrifício salvífico, o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não podemos esquecer de jeito nenhum o sacrifício de Jesus na cruz, a sua entrega e o derramamento do seu sangue. E também anuncia profeticamente a volta do Senhor. No verso 26, 1 Coríntios 11, 26, fala: até que ele venha. Então, profeticamente, fala da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E a outra representatividade é o batismo. Mateus 28, 18, 19. Então, por meio do batismo, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, o novo convertido declara publicamente ter aceitado de forma plena, pela fé, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. De igual modo, ele anuncia sua morte para o mundo e sua ressurreição espiritual, assumindo que andará em novidade de vida. Então, depois você dá uma lidinha, lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, vai falar sobre isso, tá?
Por meio do batismo, existe uma representatividade da nossa morte e ressurreição, assim como Cristo morreu e ressuscitou. Porém, é uma representatividade que eu morri para o mundo, para as coisas pecaminosas, e estou ressurgindo, nascendo novamente para uma vida espiritual. Vamos entrar agora no terceiro tópico e último: igreja militante e igreja triunfante. Então, a igreja militante diz assim: Jesus em Mateus 16:18, referindo-se à igreja, deixa claro que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com essa afirmação, o Salvador não nos apresenta uma noiva tímida, atemorizada ou acuada. Ao contrário, ele apresenta-nos uma igreja forte, destemida, capaz de arvorir-se vitoriosa diante de toda e qualquer circunstância, inclusive a morte. A igreja militante não foge à luta, assemelhando-se a um exército que está sob o comando do Supremo General, que é Jesus. Então, o que significa ser militante? Militante é aquela pessoa que luta em favor de uma causa. E aqui, Jesus apresenta uma igreja assim, uma igreja que luta. Não uma igreja coada, tímida, mas uma igreja destemida, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja vitoriosa, uma igreja na qual o próprio Jesus declarou que as portas do inferno contra ela não vão prevalecer, e não prevalece mesmo. Sabe por quê? Porque essa igreja é um exército. E esse exército tem um general. E esse general é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o general da igreja. É o Senhor da igreja. Então, meu amado, nós somos essa igreja. Nós temos um dono, Jesus Cristo. Nós somos embaixador de Jesus, embaixador de Deus aqui na terra, nós, igreja. Essa igreja é edificada sobre a rocha, a pedra principal da esquina, a pedra angular, que é Cristo, Petro, né, como diz aqui logo no início do nosso estudo, que é rocha, tá? Petro, que significa rocha, tá? E totalmente diferente, é Petra, né? Petra, uma grande rocha. Então, sobre esta pedra, sobre esta Petra, uma grande rocha. Petros, no plural, O-S, Petros, significa fragmento de rocha, né? Aí estava falando de Pedro. Mas o Pedro, que é Petros, ele edificou a igreja sobre Petra, que é rocha eterna, uma grande rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Que isso fique bem claro. Agora, meu amado, em nome de Jesus, deixa eu voltar com o meu fundinho musical aqui, porque eu gosto sempre de ministrar com um louvor, né? Aí o pessoal enche o negócio de propaganda. Eu nunca vi ter tanta propaganda igual esse YouTube tá tendo. Misericórdia. É difícil. Mas vamos lá, estamos terminando. Então, igreja triunfante, tá? É o último tópicozinho aqui nosso, né? Então, parecia, né? Parecia absurda a declaração de Jesus de que a sua igreja iria subsistir neste mundo, que é Mateus 16:18, quando ele diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pois a noiva, instituição divina, ela foi caluniada pelos religiosos judeus, Mateus 18, do 11 ao 15, desprezada pelos gregos, Atos 17:32, e perseguida pelos romanos, como fez Nero, que após incendiar Roma, lá em 64 depois de Cristo, culpou e puniu nossos irmãos da igreja naquela época, submetendo-os às mais escabrosas penas de morte, né? Queimados, degladiados lá nas arenas por leões, decapitados, né? Foram mortes muito chocantes, né? Muito terríveis.
e como a igreja foi perseguida naquele tempo, né? Sábios e poderosos, né, desde aquela época, tentaram destruir a igreja de Cristo, mas nenhum conseguiu, nenhum. Então, ao longo da existência da igreja de Cristo, a igreja sempre foi perseguida, sempre tentaram destruir a igreja. Como nos dias de hoje. Se você for observar, existem países que é proibido a pregação do evangelho. Alguns países não é proibido, mas é bem difícil, porque eles perseguem, não proíbem, mas perseguem, quase uma proibição. E tem países, como eu vou falar do nosso, né, do Brasil. Hoje nós temos uma liberdade maravilhosa de falar de Jesus. Liberdade de culto, né, de chegar na praça e pregar, de falar, abrir uma igreja e pregar o evangelho. Mas a igreja no Brasil, ela está sendo perseguida. Talvez você não saiba, mas existem muitas pessoas tentando criar leis de maneira que a igreja vá sendo restringida na sua obra de pregação da redenção, da pregação da pessoa de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, meu amado, é só Deus, temos que orar. Muito, muito, muito mesmo, né? Esse é um projeto de muitos partidos políticos, como o do PT, PSOL, PCdoB, PDT, vários partidos aí que são contrários, né, às doutrinas cristãs, aos ensinamentos cristãos, e a gente tem que lutar contra isso em nome de Jesus. Mas Deus vai nos dar a vitória. No entanto, mesmo com essas perseguições todas, né, impérios ruíram, reinos caíram, enquanto a igreja permanece de pé até o dia de hoje, né? E vai permanecer. Nós precisamos, deste modo, estar em constante preparo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois muito em breve toda a igreja de Cristo estará reunida nos céus em eterno triunfo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Dá uma olhadinha lá depois. Vamos fazer uma conclusão, né? Então, a primeira e a última, né, Mateus 16, 18 e Apocalipse 22, 16, a primeira e a última menção à igreja foram feitas por nosso Salvador, Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar de que o corpo de Cristo tem sido edificado de maneira progressiva e incessante, desde a sua fundação. E assim será até o derradeiro dia, até o último dia, em nome de Jesus, né? Então a igreja não deve ser vista como uma agregação de pessoas, mas sim como uma congregação de remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nas palavras de Thomas Adams, a igreja é a herdeira da cruz, né? Deste modo, como a agência de Deus no mundo, precisamos manter-nos firmes em nosso propósito, proclamar o evangelho da graça a toda criatura com ousadia, cultivar a fraternidade entre os irmãos, dar testemunho ao mundo em nome de Jesus Cristo e anunciar os princípios do reino de Deus. Jamais devemos nos esquecer de que a igreja está aberta a todos, mas não a todos, né? Lembre-se, a igreja está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Resta-nos, pois, declarar com esperança a fé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado por mais essa lição. Peço ao Senhor que abençoe esta pessoa que estudou, está estudando junto comigo, né, junto conosco, posso assim dizer, essas lições, né, que têm sido edificantes para a nossa vida. Que o Senhor venha nos dar a vitória, que possamos crescer, como disse Pedro, né? Cresçamos, né? Devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse crescimento seja nos dado por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba aí um abraço meu, né, e da minha família.
em nome de Jesus. Aqui é o pastor Shirley Moreira, eu sou pastor da Igreja Batista Shekinah de João Monlevade, aqui em Minas Gerais. Sou pastor presidente e fundador do ministério juntamente com a minha esposa, para a glória de Deus. Onde Deus tem nos abençoado, tem falado muito ao nosso coração. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.